O Apóstolo, segunda parte, capítulo 25, pelo amor dos gentios. Quanto mais idólatra e impura era alguma cidade, mais os judeus se aproximavam uns dos outros, reunindo-se em seu bairro próprio, como se receassem ser arrastados por uma enxurrada. Cada qual procurava fortalecer-se e defender seus iguais contra a abominação do mal, e só essa contínua vigilância os preservava da dissolução do ambiente. Em Éfeso, nas abas do Monte Prion, havia uma faixa arenosa ladeada de oliveiras e ciprestes. Fora lá que os judeus ergueram as suas moradas sobre os alicerces de ruínas antigas ou entre paredes desmoronadas cobertas de trepadeiras. Desde remotos tempos era ali o bairro israelita. Nesse bairro havia um labirinto de pátios a se confundirem uns com os outros, e à proporção que aumentava o número de judeus, o labirinto crescia, tornando-se ainda mais emaranhado. Muito tempo antes da chegada de Paulo, os judeus de Éfeso conseguiram o direito de respeitar o seu sábado e praticar a sua fé. O sumo sacerdote Hircano obtivera de Júlio César esse decreto, que os imperadores seguintes confirmaram. Os judeus de Éfeso levavam uma vida à parte, afastados do geral culto de Diana, que era a deusa da cidade. Entre as deusas do mundo asiático e romano, a Diana de Éfeso, enviada diretamente por Apolo do céu à terra, era uma das mais importantes e misteriosas. Como potestade sagrada e demoníaca, exigia um culto de ritos secretos e seus adeptos respeitavam as normas contidas nos livros de Éfeso. Tanto os asiáticos como os helenos e os romanos lhe prestavam um culto que vinha de tempos imemoriais. Já era muito antigo quando Alexandre o Grande se inclinou ante ela e sacrificou em seu altar antes de ir conquistar a Pérsia. O véu de mistérios com que a recobriam os adeptos e os mágicos exercia extraordinária atração sobre os helenos, causando-lhes emoções que não se assemelhavam às dos cultos das outras divindades. Diana era uma rival de muitos deuses, não só dos deuses sombrios da Ásia, como também dos olímpicos. Os gentios que se sentiam impelidos para a fé eram atraídos por Diana de Éfeso e pela misteriosa auréola que a rodeava. Os judeus isolados em seu bairro resistiam gerações seguidas à fascinação desse culto. Esse milagre fora operado pelo seu afastamento e pela continuidade de suas relações com Jerusalém, o que era mais digno de nota, pelo fato de alguns judeus se dedicarem a explorar a magia que escarneciam e desprezavam. Éfeso era a metrópole de muitas cidades provincianas e tinha um comércio importante. A maioria dos judeus eram mercadores ou artífices. Alguns copiavam para vender os livros dos mistérios, acrescentando fórmulas cabalísticas da sua invenção, e vendiam também amuletos e medicamentos sagrados. É que não resistiam à fascinação daquele riquíssimo mercado. Todos sabiam perfeitamente que os rabis condenavam com energia o comércio de amuletos e outros objetos do culto. Viviam protestando, censurando e avisando-os de que auxiliar os idólatras em seu erro era o mesmo que praticar a idolatria. Mais de um dos vendedores ambulantes de filtros de amor e manuscritos mágicos foram açoitados no pórtico da sinagoga, e alguns chegaram a ser excomungados, o que para aqueles tempos significava uma terrível punição. Mesmo assim, persistiam em seu comércio, pois a fome era mais forte do que o medo. A recordação da proibição rabínica acudira subitamente a um deles, pois, sem motivo aparente, principiou a defender-se, dizendo a um companheiro: "Que hei de fazer? Tenho mulher e filhos a sustentar."
Se me arranjarem outro meio de vida, com muito prazer eu o adotaria. Pensam que gosto dessa abominação? E assim dizendo, cuspiu para um lado para mostrar sua grande repugnância. Isto se passava num dos pátios judaicos, nas faldas do Monte Prion, onde Áquila e Priscila, que Paulo havia deixado em Éfeso, haviam estabelecido a sua nova moradia. Lá instalaram também sua pequena fábrica de tecidos de pelo de cabra. Quando Paulo, depois de vaguear por muitos meses com os seus companheiros pelas montanhas da Galácia, chegou finalmente a Éfeso, perguntou qual o caminho do bairro judaico, pois sabia que Áquila e Priscila lhe prepararam um alojamento naquele lugar. De fato, haviam-lhe construído no canto de um pátio uma casinha de 4 paredes de madeira, coberta com panos de pelo de cabra. Tanto em Éfeso como em Corinto e primitivamente em Roma, a diligência de Priscila triunfara sobre a pobreza de seu ambiente. Aquela pequena cabana, que pouco mais seria do que isso, também se converteu no ponto de reunião das pessoas que Áquila e Priscila procuravam conquistar para sua fé. Qualquer viajeiro, igualmente, poderia encontrar naquele lugar o repouso necessitado e um pouco de alimento quente. A esses cuidados com o corpo se juntavam os cuidados com o espírito, sendo difícil saber-se quais eram os acolhidos de melhor agrado, pois Priscila tinha o dom de atrair e reter as pessoas. Deste modo, o campo foi por ela preparado para Paulo. Os homens e mulheres que Paulo encontrou em Éfeso na companhia de Priscila não eram ainda messianistas convictos, pois não criam que o Messias, cujo advento esperavam a qualquer momento, já houvesse, na realidade, chegado. Estavam continuamente a preparar-se para recebê-lo, e a este respeito notavam particularmente a influência do apelo de João o Batista, cuja voz havia ecoado em todos os recantos do mundo israelita. Não só em Éfeso, como também em muitas outras cidades, haviam sido fundadas irmandades do Messias que recebiam o batismo em nome de João e levavam uma vida piedosa e segregada do mundo ao modo dos essênios, orando, jejuando e conservando suas vidas puras para receberem o Salvador. As palavras de João haviam ecoado até Éfeso e seu efeito fora reforçado pela chegada de certo judeu de Alexandria chamado Apolo. Os judeus de Éfeso, ou dentre eles os que sofreram a influência de João, consideravam-no uma espécie de Elias, precursor do Messias. Posteriormente, Áquila e Priscila convenceram Apolo de que o Messias de quem João era o precursor havia já chegado, e Apolo recebeu o batismo em nome de Yeshua o Nazareno. Ao partir para Caia, Apolo levara cartas daquele devoto casal para os seus irmãos das terras da Grécia. Todavia, os fiéis a quem Paulo fortalecera a fé em João afirmavam que o Messias não tinha ainda chegado, mas que sua vinda era iminente, e naquela ocasião se contentavam com o batismo de João. Paulo reuniu esses homens, que ao todo eram 12, na pequena casa de Priscila e falou-lhes: É em vão que vos batizais e vos preparais? São em vão os vossos jejuns e a tentativa de vos purificardes? Todas estas coisas nada valerão se não crerdes em Yeshua e não vos batizardes no seu nome. Em frente da sinagoga de Éfeso, construção que, como todas as outras da sua espécie naquela cidade, era rodeada de colunas jônias, reuniu-se na manhã do sábado uma multidão de judeus depois das orações e da leitura da Torá. Em vez de se dispersarem voltando para suas casas, discutiam animadamente o assunto do sermão do mensageiro Paulo, que fora a vinda do Messias. Fora naquela manhã que pela primeira vez ouviram dizer que o Messias já viera e que, portanto, o tempo de expectação havia terminado.
Ora, a congregação de Éfeso achava-se preparada para a revelação desse advento em resultado das pregações de Apolo de Alexandria, de quem todos se recordavam com afeto. E mesmo agora, ao discutirem a vinda do Messias na pessoa de Yeshua de Nazaré, não perdiam de vista as inesquecíveis mensagens de Apolo. Sim, ele não fala mal, diziam a respeito de Paulo. Não se pode negar que tem a eloquência e vê-se que é profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, mas não se pode absolutamente comparar com o alexandrino. Ainda vos lembrais de que quando Apolo abria a boca era como se dela saísse uma torrente de pérolas. Com que voz admirável recitava os versículos e com que profundeza os interpretava. Por exemplo, as palavras de Isaías: "O Espírito do Senhor estava sobre mim, pois me ungiu para levar as boas novas àqueles que sofrem." Ah, meus irmãos, que maravilha! Que voz de ouro! Enviaram-me para reanimar os de corações despedaçados e libertar os escravos. Sim, quando nos falava sobre o Messias, era como se nos prodigalizasse pedras preciosas. Outro comentou: se esse Messias é ou não é o verdadeiro, é coisa que deve ser apurada. Se os judeus acharem que Yeshua é o Messias, não serei eu quem diga o contrário. Mas é pena que Paulo não fale com a perfeição do nosso Apolo. Bem sabeis, amigos, que adoro a bela linguagem, sou dedicado aos livros e tenho aptidões para educar crianças de acordo com os preceitos judaicos. Por isso, estou capacitado a reconhecer o que seja uma bela linguagem. E assevero... A esse ponto, foi interrompido por um alpercateiro chamado José. Esse homem tinha muitos filhos, na maioria doentes, pelo que se costumava dizer que tinha em casa a coleção de todas as moléstias de Éfeso. Era calvo e de barba muito falha, pois cada desastre que lhe sucedia o privava de um capucho de pelos, como que para deixar a marca de sua passagem. A pobreza e a enfermidade tornaram José um crente muito fervoroso. "Que ideia vossa!" declarou, "de comparar o pregador de Alexandria com esse homem? Apolo, sem dúvida alguma, era um grande pregador, mas não passava disso, ao passo que Paulo é um mensageiro. Que digo, é o mensageiro e do próprio Messias, que impondo-lhe as mãos mandou que fosse proclamar a verdade. E o Espírito Santo reside naqueles em quem o Messias impõe as suas mãos. Já ouviste falar nos 12 discípulos? Eles possuem esse poder do Espírito Santo. Por isso curam os enfermos quando lhes tocam com a mão. É o que se dá com Paulo. Com o seu olhar expulsa os maus espíritos dos possessos. O Espírito Santo está com ele. De certo já sabeis o que ele fez para o tintureiro Abraão. Havia um ano que a mulher dele estava paralítica e, entrando na tenda de Abraão, esse homem tocou a mulher com a mão, olhou-a de fito e disse-lhe: "Levanta-te." E ela levantou-se. Quem me dera que ele também curasse minha mulher e também meus filhos, que estão sem uma mãe que lhes dê os seus cuidados. Um prateiro, indicando José com o polegar, disse em tom de motejo aos companheiros: "Garanto que nosso amigo José tem frequentado ultimamente a casa de Áquila e Priscila." "Não nego que tenho," exclamou José. "Que mal há nisso? Mais de um bom judeu costuma frequentá-lo. É um digno lar israelita, e quem deseja ouvir palavras edificantes fará bem em procurá-lo. Poderá alguém ser batizado pelas mãos dos 2 gentios que Paulo trouxe consigo? Dos 2 santos dos gentios que se chamam, segundo creio, Tito e Timóteo?" "Gentios? Foi o que disseste? Possam muitos judeus ser santos como aqueles 2. Se forem gentios, podes também incluir-me entre eles," prorrompeu José com ardor. "Acreditam no Deus vivo de Israel e em seus profetas e mesmo assim os chamas gentios? Provera a Deus que meu quinhão fosse tão grande como o deles." Num tom de gracejo e juntamente de censura, interveio outro judeu. "Já foste apanhado na rede, José? Por que não?
José tem a mulher e os filhos doentes e acredita que o apóstolo lhe pode curar a mulher para ela, por sua vez, curar os filhos. Bastará o apóstolo fitá-la como tem feito, proferindo-lhe o nome de Yeshua, o Messias. Estás chalaciando? Disse outro judeu em tom sério. Olha que são muitos os que ele curou em nome de Yeshua. E assim realmente sucedera, pois, quando Paulo pensou em dirigir-se aos judeus de Éfeso, compreendeu que eles já estavam influenciados pelas superstições dos pagãos da cidade e, por isso, propenso a acreditar no que propalava sobre os adivinhos e os curadores. Por conseguinte, para desviá-los dessa propensão, não bastava pregar e explicar. A filosofia e os argumentos não conseguiriam convencê-los. Precisavam de uma demonstração do poder divino, da prova irresistível dos fatos. Em vista disso, resolveu destruir a deusa de Éfeso, utilizando-se das mesmas armas dela. Paulo tinha a convicção de ser dotado desse poder. Bastaria invocá-lo pela causa do Messias para que ele se manifestasse. Acreditava que nada lhe era impossível desde que fosse em benefício de sua fé. Era como se sua meritória intenção lhe tivesse desvendado todos os segredos da ciência e todos os mistérios, dando-lhe meios para triunfar contra os demônios. Assim como Pedro, o apóstolo dos judeus, recebera o apóstolo dos gentios o dom de praticar milagres que eram outros tantos testemunhos do Messias. Muito antes de chegar a Éfeso, tivera a prova de ser essa a verdade. Seu olhar tinha poder sobre os espíritos e os corpos dos homens. Quando proferia uma ordem, era no espírito do Messias e pelo nome do Messias. Pernas há muito tempo paralíticas e que já não obedeciam ao mando do espírito de seu dono, reagiam de novo quando a carne recebia do olhar do apóstolo a ordem irresistível. O nome de Yeshua, o Messias, era um açoite que punha os demônios em fuga. Penetrando a carne, o olhar de Paulo chegava às entranhas dos possessos e fazia que os maus espíritos fugissem urrando. Em Éfeso eram muito oportunas essas demonstrações de poder divino, aparentemente semelhantes aos prodígios dos sacerdotes e mágicos. Foi assim que, aos poucos, Paulo ficou conhecido, e não só entre os judeus, como um homem que fazia curas maravilhosas. Aquilo que José, o alpercateiro, confessara acreditar era igualmente a crença de muitas outras pessoas. Milhares delas que ainda não o tinham visto conheciam-no de fama e asseveravam que o contato de sua mão, o sopro de sua boca e até suas vestes tinham o poder de curar, de expulsar maus espíritos, enfim, de fazer todas as espécies de milagres em nome de Yeshua, o Nazareno. Afinal, encontraram-se face a face Paulo e Apolo. Desde sua chegada a Éfeso, Paulo não cessara de ouvir falar no pregador alexandrino. Na sinagoga, na casa de Priscila, nas ruas, referiam-se constantemente àquele homem prodigioso que tão bem preparara o solo de Éfeso para a verdade do Messias. Paulo não tinha ciúmes da fama de que Apolo gozava até mesmo entre os que não aceitavam Yeshua como o Messias prometido, pois reconhecia suas próprias limitações. Deus não o dotara da bondade mansa, da suave eloquência e do influxo cativante que distinguiam o apóstolo Pedro, mas Paulo disse consigo: servirei a Deus com aquilo que ele me deu, com o espírito e com a linguagem de que me dotou. Depois de passar alguns meses em cidades gregas onde fora pregar o batismo de João, Apolo retornou a Éfeso. Quase que no mesmo dia de sua chegada, os dois apóstolos se encontraram na casa de Priscila. Paulo viu-se em frente de um homem alto e belo, de grandes olhos brilhantes, testa larga e rosto de expressão serena.
Apolo deu-lhe a impressão de um homem que acabasse de ser untado de óleo. Os cabelos e as barbas eram bem cuidados e seus lábios carnudos, mas bem delineados, se mantinham comprimidos como que para ocultarem um segredo. O esmero nos trajos era igual aos cuidados com o corpo. As dobras de seu manto caíam-lhe como que arranjadas por algum hábil escravo. Era evidente que Apolo tinha pela aparência física o mesmo cuidado dos doutores de Israel. A túnica que trazia debaixo do manto era de fino linho sidônio e do mesmo tecido o largo cinto que revelava ser o rebento de uma família rica e notável. As sandálias novas se ajustavam perfeitamente a seus pés. Tão perfeito era de aspecto quanto elegante e correto no falar. Suas sentenças eram caprichosamente formadas e suas palavras pareciam as dobras de um rico manto. Impecável nas citações, falava com o encantador sotaque dos alexandrinos. Paulo imediatamente percebeu que aquela elegância e perfeição de exterior e de maneiras não ocultavam totalmente uma certa deficiência de harmonia interna. Apolo de Alexandria não tinha a absoluta serenidade de seu jovem amigo Barnabé. Ah, quanto se lembrava deste galhardo moço que conquistara os corações dos gentios. Sim, o jovem alexandrino era irrepreensível, mas faltava-lhe uma certa harmonia espiritual. Defronte do elegante Apolo estava sentado Paulo com suas roupas em farrapos e mal ajeitadas, e de rosto e corpo, em resultado dos anos tempestuosos da sua missão, tão danificados como as suas vestiduras. Os perigos, os jejuns e os açoites haviam deixado seus vestígios no corpo do apóstolo. Sua carne enrugara e mostrava os ângulos dos ossos. Achavam-se a sós porque Priscila tivera o tato de providenciar para que, em seu primeiro encontro, não houvesse testemunhas. Entre os dois, sentados frente a frente, existia uma mesinha com alguns rolos de pergaminho, e eram envoltos de uma névoa de aromatas, pois, de acordo com o agradável costume da Judéia, Priscila colocara na sala algumas caçoulas com substâncias odoríferas para os dois mestres se sentirem fortalecidos e confortados durante sua sacra conferência. Paulo desejava compreender o segredo da virtude que impelia Apolo a pregar até longe as novas do Messias. Mas, embora Apolo pregasse o batismo de João e, convencido pelas palavras de Priscila de que o Messias era Yeshua, houvesse recebido o batismo em nome dele, Paulo tinha a impressão de que este segundo batismo de Apolo não produzira bastante eficácia, deixando-o ainda com a alma e o coração profundamente mergulhados no batismo de João. Como que ainda não acreditava no cumprimento da promessa de João e continuava a esperar numa vaga incerteza o advento do verdadeiro Messias, Paulo esforçou-se para o ouvir com paciência, o que para ele não era fácil, desenvolver sua teoria do Logos que aprendera com Filo na Academia de Alexandria. Como todo judeu instruído de seu tempo, Paulo achava-se bem familiarizado com a filosofia de Filo, cujos discípulos eram numerosos. Sua influência sobre os homens cultos, especialmente os judeus helenizados, era profunda, de sorte que se encontram propagadores de suas ideias em todos os confins da diáspora. Muitos judeus que viviam num ambiente helênico encontraram na doutrina de Filo um forte escudo contra o paganismo. Na opinião deles, os judeus de Jerusalém viviam comprimidos num estreito provincianismo, uma vez que não se desapegavam deste conceito. Tudo o que era bom se encontrava entre os judeus e no Deus de Israel, e tudo o que era dos gentios era mau. Esta era sua atitude em face do progresso do mundo.
Pela sua parte, os judeus dispersos verificavam que não se podiam definir os gentios simplesmente como indivíduos que adoravam ídolos e demônios e levavam uma vida dissoluta. Entre eles existiam homens de bons sentimentos e que levavam uma vida pura, pensadores que talvez não se interessassem menos do que os judeus pelos problemas do bem e do mal, e havia muitos que acreditavam na alma, adotando o princípio da sua imortalidade. Seu fervor religioso se expandia na adoração da beleza e se esforçavam para se unirem a Deus por meio da harmonia do culto de seus deuses. Os judeus, além disso, obtiveram mais um baluarte para sua fé nos sistemas filosóficos dos gentios. Filo era estudado pelos judeus instruídos e sua transformação dos milagres da Bíblia numa série de símbolos e de ideias fazia parte de educação dos jovens israelitas. Paulo teve a ocasião de interessar-se pelo sistema de Filo, por causa de sua estreita convivência com certos grupos que irrestritamente lhe adotavam as ideias. Mas já fazia muito tempo que ele convertera o Logos no Messias e agora era a este que conferia todos os atributos universais que faziam o universo tal qual era. E quando Apolo começou a desenvolver a ideia do Logos como o primeiro filho de Deus e da sabedoria como segundo filho, Paulo, não mais se contendo, prorrompeu. Deus não tem primeiro nem segundo filho, seu filho é um apenas, e só ele pode ser chamado filho de Deus. Foi referindo-se a ele que Deus disse: "Nesse dia eu te gerei." Esse filho não é o Logos, nem a ordem, nem a sabedoria, pois essas três coisas não passam de atributos, conforme lhes chamam os gentios. A emanação da vontade de Deus é a justiça, e os nossos profetas nos ensinaram que o caminho da justiça é só o Messias, o justo, que eles predisseram. Apolo ficou estupefato com a veemência da explosão de Paulo, pois não estava habituado a que lhe falassem daquele modo. Sempre achara uma verdade o antigo aforisma judaico: as palavras dos sábios são ouvidas com prazer. Mas Paulo não pretendia empenhar-se em discussões filosóficas. Estava encarregado de uma missão e nessa missão se encarnara. O Messias não era um tema para discussões acadêmicas, e sim a nua realidade do mundo que Paulo tinha por missão revelar. Não percebeu o assombro das feições de Apolo, pois falara como se em frente tivesse não Apolo somente, mas todos os doutos e sutis filósofos do mundo, a quem estivesse a pregar a boa nova do Messias como a única esperança de salvação. Mas Apolo, que era douto e conhecedor das regras do bom proceder, conseguiu dominar-se e não revelar impaciência. Ele sabia que a cólera era um mal. O filósofo não deve ceder às suas paixões. Em consequência, dobrou a língua na boca e ouviu com atenção as palavras que borbotavam dos lábios de Paulo. A justiça, dizia ele com arrebatamento, a retidão vale por todas essas coisas. Lógica, sabedoria, beleza, bondade e até mesmo a lei. A lei de Moisés é apenas uma parte dessa retidão, pois a lei, com todos os seus braços, não pode abranger a totalidade da vida, deixando esquecida parte dela. Sendo assim, Deus reuniu todos os aspectos e alcances da retidão num único instrumento, e esse instrumento é o Messias, o justo, é Yeshua. Suceda o que suceder, sejam quais forem as circunstâncias em que vos encontrardes, deveis adotar o Messias como o modelo do justo. O Messias não é o sistema harmônico do mundo. Este sistema é uma ilusão, uma armadilha e uma decepção. É como um poço vazio. Aproximando-te dele, vês que não tem água. O Messias é a torrente das águas vivas sempre renovadas. Por essa razão, Apolo
Se pretendes pregar ao mundo o Logos, a beleza, a bondade, a lei e a sabedoria, basta que pregues o Messias. Ele é tudo isso reunido num ser único, e como Messias é a própria retidão. Os que nele creem têm o dever de ser justos, libertam-se da lei, mas ficam escravizados à justiça. Embora intimamente magoado, Apolo ouviu com calma. Quando Paulo se calou, ele inquiriu: se em verdade o Messias é a justiça e essa coisa menor chamada lei foi revogada pela presença da maior chamada retidão, rogo-te que me digas qual é a noção do pecado. Paulo refletiu algum tempo. Fugiu-lhe o sangue do rosto com o esforço de encontrar as palavras da resposta. Seus olhos se cerraram fortemente e todo o seu corpo começou a oscilar como um ramo de salgueiro na cerimônia outonal das aspersões. Balançava-se como o de um piedoso judeu em êxtase religioso. Em seguida, respondeu com humildade: o pecado é uma herança que nos vem no sangue. Cada gota do sangue que corre nas minhas veias é cheia de pecado que herdei com o sangue do primeiro homem, que foi Adão. Está escrito: o pecado é o pensamento de seu coração em toda a vida. Antes do pecado de Adão, reinava no mundo a pureza, conforme o plano do Senhor. A justiça se espalhava no mundo e o orvalho de Deus nos campos. Reinava uma eterna festa de flores e verduras. As folhas e as ramas das plantas não lutavam sedentas da luz do sol, e a paz reinava em toda a criação, como se acha escrito: e Deus viu que isso era bom. A frase "isso era bom" deve ser lida como reinava a justiça. A semente lançada ao solo não cedia ao impulso de dar maus frutos. A rosa florescia sem espinhos. As nuvens vertiam a água de que a terra necessitava e nada mais além disso. E o homem era o ser eleito da criação. Sua vida cotidiana assemelhava-se a um cântico de louvor ao Criador, e toda a criação era uma incessante aleluia à sua glória. Foi Adão que criou o pecado e nós o recebemos como herança. Tornou-se nossa segunda natureza. Dentro de nós ele é como uma fera adormecida e súbito nos ataca como um ladrão nas trevas da noite. O pecado nos ata assim como se ata um bezerro. Neste ponto, Paulo apertou as pálpebras e ficou silencioso, mas seu corpo continuou a balançar-se. Tremia e gotas de suor brotavam-lhe da fronte. Sua roupa umedeceu, as veias de suas frontes se azularam e, pelo aspecto, parecia, de olhos fechados, rever introspectivamente no passado as pedras que lhe dificultaram a caminhada. Mas de chofre prorrompeu. Sinto um espinho enterrar-se em minha carne. Quem me salvará de mim próprio, ó Senhor? Procurou refrear-se, mas as palavras jorraram atropeladamente de sua boca. Deus apiedou-se de sua criação, viu os homens se afogarem por serem capazes de salvar-se a si mesmos. E lembrando-se da promessa feita a nossos antepassados, tomou seu único filho, que estava à sua direita ainda antes que se realizasse a criação, para ser o salvador da humanidade, e fê-lo descer à terra com a aparência de um homem de carne e sangue. Deu-lhe esta natureza carnal para ele lavar com seu sangue as culpas da humanidade. Cada gota do sangue que corria em suas veias assemelhava-se a um mar tempestuoso, e cada um de seus sofrimentos lancinantes se transformava em uma estrela de fogo. E essas águas e esse fogo lavavam o pecado do mundo. Mas Deus não demonstrou seu amor somente a nós, a semente de Abraão, e sim a todos os seres humanos. Sendo Ele o Deus do universo, demonstrou seu amor a todos nós, tanto judeus como gentios. E assim como o pecado recaiu sobre todos os homens,
A redenção e a justiça virão para toda a humanidade. Esta é a minha fé de Yeshua, o Messias, e prego esta fé de acordo com o meu conhecimento da Boa Nova a todos os humanos, pois, se nos justificarmos pela fé, gozaremos a paz de Deus por meio de nosso Senhor, Yeshua, o Messias. Acostumado aos métodos das pessoas doutas, às calmas discussões de ideias, Apolo o ouviu até o fim, e então procurou responder a seu modo ao exaltado adversário. Ele tinha no espírito uma coisa que tencionava comunicar ao apóstolo, e fora esse o motivo de ir ter com Paulo em Éfeso. Levantando-se, inclinou-se diante de Paulo e discorreu: com tua permissão, desejo dizer que tuas palavras, irmão Paulo, são verdes e viçosas como as folhas dos ciprestes plantados à beira das águas correntes. Vives perto da fonte da fé em cujas águas tuas raízes mergulham. Mas a mim, pobre espinheiro do deserto, também chegou um pouco das águas da fé. Tuas palavras são verdadeiras. Quem as poderá refutar? Chamaste ao Messias Filho de Deus. Sobre Salomão também ele disse: para ele serei um pai e ele será um filho para mim. E igualmente disse: neste dia eu te gerei. Dessas palavras podemos deduzir que o Messias é o Filho de Deus. Por sua parte, Ben-Sira disse: o Senhor te chamará filho. Também Moisés, referindo-se a todos os judeus: vós todos sois filhos do Senhor vosso Deus. Semelhantemente, nossos sábios empregaram a frase filhos do Eterno. Ora, se todos os filhos de Israel são filhos de Deus, com quanto mais razão poderá o Messias assim chamar-se? Nos provérbios de Salomão se acha escrito: o Filho de Deus é justo, e o justo expia as culpas de sua geração. Que somos no mundo nós, os seres de carne e sangue? Navios que sulcam as ondas sem deixar vestígios e aves que cortam os ares e de cuja passagem ninguém poderá depois mostrar o sinal. Do mesmo modo passamos sem deixar rastro na terra. E o homem justo se interpõe a nós e ao Eterno, tomando sobre si os pecados de sua geração. O Messias morreu por causa de nossos pecados, pois está escrito. Paulo já se sentia farto e refarto das citações com que, segundo o costume dos doutos, Apolo enfeitava sua linguagem. Não pôde mais tolerar a serena elegância das palavras e a aprimorada dicção de seu interlocutor, coisas mais adequadas para efeitos em público do que para uma conversação íntima. Por isso, o interrompeu com desabrimento. Tu achas, Apolo, que o Messias precisa de tantas citações como as que soltas pela boca como ervilhas despejadas de um saco? Acaso falamos de um rei ou de um homem justo? Estou a falar do Filho do Deus único que estava com Deus no céu, do Messias que foi enviado à terra para socorrer a humanidade, do ser que morreu sofrendo o suplício dos açoites e da cruz, para que seu sangue lavasse o pecado do sangue de todos os homens e para que o homem pudesse voltar ao paraíso em que vivia antes do pecado de Adão. Nesse caso, por que me procuras confundir com tuas palavras floridas? Apolo arregalou os olhos surpreso e, em seguida, respondeu com outra entoação, com menos elegância e mais humildade. Sei que o Messias veio lavar com seu sangue o pecado de Adão e restabelecer a justiça na terra. E disto se conclui que todos os crentes do Messias estão purificados do pecado de Adão. Isto é, voltaram ao mundo que era o paraíso dos antigos tempos. Esta é a verdade e acredito que tal sucederia se os messianistas, os cristãos, os crentes no Messias levassem uma vida como a do paraíso antes do pecado de Adão. Mas se continuarem a viver no pecado, o sangue do Messias terá sido derramado em vão.
Agora, ó Paulo, pergunto-te, acaso os messianistas vivem no mundo que existia antes do pecado? Criaram para si um mundo perfeito como o era antes da queda de Adão? Acabo de voltar das cidades da Acaia. Estive em Corinto, onde vivi entre os messianistas, entre aqueles que tu, apóstolo, fizeste abjurar a idolatria. E que foi que se me deparou? Tenho ainda a vista obscurecida, o coração tremente e sinto-me possuído de temor, pois lá vi cólera e querelas, jactâncias e mentiras. Nos festins do Senhor, os ricos levam suas ricas iguarias e os pobres o seu pão duro. Eles envergonham a congregação do Messias com a sua gula de porcos e sua gana de bebidas. E como descrever sua dissolução? Nunca se ouviu falar em coisa igual entre os gentios? Pois um casou-se com a esposa de seu pai e ainda continua na congregação. E a quem prestam ouvidos? Ao primeiro que lhes fale, seja quem for. Alguns dizem que seguem o apóstolo Pedro, a mim chamaram apóstolo e depois de meus sermões começaram a justificar-se com o meu nome. Em vez de decidirem suas contendas entre si em seus tribunais, arrastam os culpados aos tribunais dos descrentes para serem julgados por juízes pagãos. Que foi feito da retidão que Deus implantou por meio de seu Messias na congregação dos crentes? Abre os olhos, apóstolo, e lança-os em torno, que verás que o pecado, como uma enchente, a tudo subverteu. O Messias deverá ser crucificado todos os dias? Que digo? Todas as horas, para que seu sangue derramado esteja em proporção com as ondas de pecado? Seu sangue deverá correr incessante e eternamente numa torrente formidável, pois incessantes e torrenciais são os pecados do mundo. Apolo emudeceu um momento e, em seguida, com um gesto de desânimo, continuou. Impuseste o maior dos deveres aos messianistas, e se estes não honrarem esse dever mediante uma vida reta, o sangue do Messias foi derramado em vão e tuas palavras serão como que sopradas numa buzina tapada, que não produz nenhum som. Paulo o ouviu cabisbaixo. Era como se Apolo lhe estivesse dando marteladas na cabeça. Como que se encolhia cada vez mais no desejo de desaparecer dentro da terra. Seu rosto enlivideceu e sua boca se contorceu de dor. Os pecados dos coríntios eram como que pecados dele próprio. Ele os cometera um a um separadamente e a todos no seu conjunto. Estavam sob sua responsabilidade, mas não ouvia novidades, pois por outras pessoas já soubera do procedimento dos coríntios. Algumas lhe escreveram por intermédio de Estéfanos para lhes resolver suas dúvidas. Por essa mesma carta de Estéfanos, lhe pediam que regressasse à sua cidade. Mas ele, Paulo, protelara a viagem. Fora como um pastor descuidado que abandona as ovelhas no meio da tempestade e das trevas da noite, ou as deixa entre as pedras de um deserto. Os lobos espreitavam das cavernas e o pastor não se achava perto de suas ovelhas. A culpa era sua. Não estava escrito? Como um pai tem compaixão de seu filho, o Messias se apiedará deles? Mas ele não se apiedara, abandonara-os na hora da necessidade. E, com voz entrecortada pela emoção, o apóstolo respondeu: Irmão Apolo, também os judeus não pecaram antes de receber a lei do Sinai? E quando Moisés estava no Sinai, não fizeram o bezerro de ouro? Quantas vezes teve Deus a intenção de os aniquilar? Mas Moisés intercedia por eles, rogando: perdoa-lhes, Senhor. E ofereceu-se para expiar as culpas de seu povo. Ora, só há um remédio, uma única virtude para se obter o perdão de Deus, e virtude Moisés a tinha. Era o amor.
O amor de Moisés pelos judeus se deve estender a todos os gentios que adotaram a fé do Messias. Confio que Yeshua, o Messias, retirará com seu amor as multidões dos gentios do deserto do pecado e da impureza em que tanto tempo vaguearam perdidas. E, como Moisés, irmão Apolo, devemos aprender mais uma coisa, isto é, a paciência, que é a alma do amor. Exijo, Apolo, que me auxilies no amor do Messias. És douto, tens o espírito cheio de conhecimentos e de tua boca se derrama uma linguagem eloquente. Auxilia-me a propagar o amor do Messias, para que, como um orvalho, ele caia sobre as searas ressecadas dos gentios.